Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje você viu que foi dia de relatório do USDA. E, para variar, o USDA foi conservador nos cortes, principalmente da produção aqui na América do Sul. No entanto, apesar do conservadorismo do USDA, o mercado reagiu forte, altas até significativas para a soja lá na Bolsa de Chicago. E a gente vai direto lá para a redação do Notícias Agrícolas, onde está Carla Mendes, para a gente avaliar, analisar um pouquinho desses números e, obviamente, tentar entender aí o que de fato aconteceu e por que o mercado acabou trabalhando dessa forma positiva. Bom, Carla, eu começo te perguntando quais os números te chamaram a atenção nesse relatório de hoje. Olha, Alex, boa tarde a toda a nossa audiência que está nos acompanhando aí no fechamento de mercado. Mais uma vez, né, os números não chamam tanto a atenção, justamente porque, como você adiantou, vieram bem conservadores, principalmente para a safra brasileira e para a safra da Argentina. No Paraguai, já vi um corte um pouco mais agressivo e que me faz mais sentido com os números que a gente está coletando aqui. Mas a safra brasileira foi de 139 para 134 milhões de toneladas. Veio mais ou menos alinhada com a Conab, né? Bastante alinhada com a Conab. Na verdade, assim, a Vai Conab, no fazer a seu correção amanhã, né? da sua correção amanhã, e o USDA já vinha alinhado com a Conab. O último número da Conab é de 40,2 milhões de toneladas, 140,2 milhões de toneladas, e o número do USDA em janeiro foi de 139 milhões. Hoje o USDA cortou para 134 milhões, a média das expectativas do mercado variava entre 136 e 130 133 e 133,6 milhões de toneladas, e perceba que 134 estamos alinhados. Para a Argentina, um corte muito tímido, passamos de 46 milhões e meio para 44 milhões, e a própria Bolsa de Cereais, da própria Bolsa de Comércio de Rosário, baixou a safra de 45 para 40 milhões de toneladas, e a Bolsa de Cereais de Buenos Aires já trouxe esse número em 42 milhões. Então, bem discrepante quando a gente ainda vê 45 milhões de toneladas na Argentina, e também diante do que estamos recebendo de informações de Ginaldo Souza, Daniel Olive e o time lá do Crop Tour Argentina. No Paraguai, um corte de 8 milhões para 6 milhões e meio. Então, é um corte proporcionalmente grande quando a gente fala de Paraguai, que tinha um potencial inicial de 9,5, 10 milhões de toneladas. Então, os cortes para a América do Sul vieram, o mercado esperava esses cortes, mas eles vieram bem superficiais, Alex. Carla, eu tô vendo aqui que a produção mundial, no final das contas, foi revisada também, saindo de 372 para 363 milhões de toneladas. 9 milhões, um pouco menos que isso aí, de toneladas a menos. E os estoques finais caindo de 95 para 92 milhões de toneladas. Esses números deixam os estoques mais apertados, os estoques mundiais mais apertados. E esses estoques já são estoques apertados, né, Alex? Esses estoques já vinham da safra 2021 apertados. E o mercado esperava, eu tenho falado muito sobre isso, que o mercado esperava uma safra saudável na temporada 2021-22 vinda da América do Sul para recompor os estoques, para equalizar as relações de estoque e consumo. O Cristiano Palavro, essa semana, já falou para nós aqui no Notícias Agrícolas. A relação estoque-consumo é a mais baixa da década. E não vai ser isso, não vai ser essa safra completamente frustrada da América do Sul que vai promover esse equilíbrio, essa equalização. Então, esses já são estoques baixos. E mais do que isso, o USDA revisou para baixo também os estoques finais norte-americanos de soja. Passamos, então, de 9,25 para pouco mais de 8,8 milhões de toneladas. O que isso quer dizer, né, Alex? Isso quer dizer que nós temos estoques lá ainda apertados e a gente está num momento onde a demanda está se deslocando para os Estados Unidos, porque aqui existe baixa disponibilidade de soja. Então, esse número, apesar de ter um corte pequeno, que não dá 1 milhão de toneladas, né, dá 400 mil toneladas nos estoques finais dos Estados Unidos, chamam atenção porque eu imagino que esses estoques podem vir a ser corrigidos mais adiante, justamente
por conta dessa demanda maior que nós devemos ter pela soja norte-americana. Mas surpreendeu o fato das exportações ainda não estarem no relatório, o aumento das exportações americanas não estarem no relatório. Mais uma amostra de conservadorismo ou de fato não aconteceram essa migração da exportação não aconteceu ainda? Me chamou a atenção, assim como aos analistas de mercado que eu acompanhei também logo na sequência da divulgação do relatório, ainda temos essa manutenção, 55,8 milhões de toneladas estimadas pelo USDA para serem exportadas na safra 21-22 pelos americanos. Mas, Alex, só hoje foi anunciada uma nova venda para a China de 240 mil toneladas de soja. No início da semana, 507 mil toneladas para destinos não revelados que o mercado especula ser a China. Desses 507 mil toneladas, a gente está falando de metade da safra atual, metade da safra nova. Quando a gente fala safra nova, é embarque em setembro, outubro, é aqui, né? É segundo semestre. Então a China está olhando mais para a soja norte-americana, isso é um fato, não só por disponibilidade, mas por preço. A gente vai falar sobre isso também. Mas esse deslocamento da demanda já está acontecendo e, naturalmente, as exportações serão maiores. Só não apareceram nos números ainda, né? Pois é, como o USDA vai refletir isso, é que a gente vai ter que entender, né? Muito bem. Agora, outro ponto que eu acho que é fundamental e que me chamou a atenção também foi para uma redução da demanda chinesa. E não só na importação, como no esmagamento de soja. E realmente isso chamou atenção. E a gente falou há pouco com o Vlamir Brandalize para apurar essas informações e dividir com a nossa audiência, né? E segundo o Vlamir, esse ajuste, a gente vai comentar esses números, eles vieram, o ajuste veio para tentar promover ali um equilíbrio dos números do USDA, para fazer sentido todos esses outros números e para as contas fecharem. Então a gente está falando de uma redução nas importações, na estimativa do USDA, de 100 para 97 milhões e no esmagamento de soja de 97 para 94. O esmagamento até faz um pouco mais de sentido para mim, embora pareça um pouco agressivo esse corte de 3 milhões de toneladas, porque a gente conhece a demanda chinesa e sabemos do consumo interno chinês, e os preços do farelo de soja nesta semana bateram máxima histórica, tá, Alex? Lá porque os estoques estão baixos justamente por conta dessa redução do esmagamento. Isso tudo se dá porque as margens de esmagamento da soja estão muito ruins na China, ainda estão muito ruins. Então, faz um pouco mais de sentido para mim. E aí, isso justificaria essa redução no esmagamento, justificaria essa redução nas importações, de 100 para 97 milhões. Mas, segundo os analistas de mercado e o próprio mercado em Chicago, deu de ombros para essa informação. O mercado voltou a fechar com alta forte de mais de 20 pontos nos principais contratos, buscando os 16 dólares por bushel. Perceba que o março e o maio fecham com 15 dólares e 94 cents, mercado natural e claramente vai buscar os 16, e eu imagino que aos poucos esses números também deverão ser corrigidos. E eu acho que a gente vai ver a China importar sim a 100 milhões de toneladas, segundo o que eu tenho apurado nos últimos meses aí com os analistas, com os nossos consultores, Alex, e eles não têm muita saída, né? Eles precisam garantir essas importações, porque estão cobertos somente até março. De abril a julho, agosto, ainda precisam comprar para esse intervalo tão somente de 25 a 30 milhões de toneladas. Então, acho que a gente vai ver uma mudança nesse cenário aí nos próximos boletins. Bom, e eu tenho conversado bastante com os analistas também. Quem acompanha Notícias Agrícolas sabe que todo final da tarde a gente tem um analista aqui trazendo para a gente uma avaliação do dia, né? E obviamente a tendência aí para o mercado. E praticamente todos são unânimes em dizer que o viés ainda é positivo e, portanto, os 16 dólares por bushel não estariam fora do radar, não. Houve sim a possibilidade de que esse relatório fosse baixista pelo fato do conservadorismo do próprio USDA, né, na revelação aí dos dados, mas pelo que a gente viu, o mercado deu de ombros aí, não é o fator que fez, portanto, a cotação cair e se distanciar dos 16 dólares por bushel. Vamos ver como vai ser amanhã, Carla.
É isso mesmo, vamos ver como é que vai ser amanhã, porque uma natural também realização de lucros pode aparecer. Os especuladores não querem saber, né, Alex, se a China vai importar 100 milhões ou 97 milhões. Eles querem colocar o dinheiro deles no bolso, então amanhã pode ser esse dia. Vamos ver o que vai acontecer, mas os fundamentos, que são os regentes oficiais do mercado, são altistas. Aqui para o Brasil, o reflexo foi imediato, segundo o levantamento da Brandalize Consulting, nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, negócios nos portos brasileiros sendo registrados a R$ 204 por saca. O mercado FOB gaúcho já vem registrando, né, a indústria querendo muito a soja, porque as margens de esmagamento aqui na Argentina, nos Estados Unidos, ao contrário da China, estão muito boas, estão muito positivas. Então a indústria segue buscando essa soja que compete com a exportação, e isso faz com que os nossos preços aqui, então, encontrem espaço para desenhar e consolidar essa nova realidade na casa dos R$ 200 por saca, como eu falei hoje, batendo 204. E os nossos prêmios seguem estáveis, todos eles acima de $1 por bushel sobre os valores que são praticados em Chicago. O que nos dá uma soja, Alex, se a gente for buscar amanhã os 16, né, são $16 ali para o maio, com um prêmio, Alexander Horta, de $1,10. E aí é $17 por bushel na soja brasileira. O que justifica esse patamar acima aí dos R$ 200 no final das contas. Mas essa estabilidade dos prêmios, Carla, ela tem um pouco a ver também com essa perspectiva de migração de demanda para os Estados Unidos, né? Não dá para forçar mais uma entrega do produtor brasileiro se a China, de repente, for procurar o mercado americano. E não dá para forçar uma entrega maior também, Alex, porque não tem soja. A não soja está chegando soja no porto, né? Não chega. E por que não chega? Não é só porque a gente perdeu pela seca, mas agora o excesso de chuva compromete o ritmo da colheita, então uma soja que estaria prontinha para chegar do Mato Grosso, principalmente pelos portos do Arco Norte, não chegam. E isso faz com que também a gente dê uma travada nos prêmios. Isso poderia puxar os prêmios, mas Chicago está muito alto. Chicago vem registrando um rally importante. Então os prêmios estão estáveis, mas estáveis em patamares elevados, né? Então, é o que você falou, o viés de alta é muito claro, é muito nítido, né, para todos os participantes do mercado. E fora que o produtor está com o seu interesse de venda bem contido, né, Alex? Nesse momento, novos negócios não são largamente efetivados, eles são pontuais, principalmente onde as cotações alcançam aí esses patamares dos R$ 200. Então a gente vê esses negócios acontecendo pontualmente, porque o produtor também teme avançar com mais comprometimento da sua safra, sem saber exatamente qual vai ser o tamanho da sua oferta. Que vai conseguir entregar, né? Justamente. Muito bom. Carla Mendes, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, nesse dia de relatório do USDA. Vamos ver se a gente faz isso com mais frequência, porque é importante também que as informações e apurações da nossa redação sejam passadas aí para quem nos acompanha. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, direto da redação do Notícias Agrícolas para a nossa audiência, que há 25 anos acompanha o produtor rural. É isso aí. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Vamos aos preços, deixa eu passar para vocês rapidamente o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Soja fechando para março a 15,94, olha lá, quase nos 16, 25 pontos mais 75 de alta. O maio 15,95, 23 de alta. Julho 15,90, 21,75 de alta. Agosto $15,56 por bushel, 23 de alta. Vamos ver o milho, como o milho se comportou. Acabou não dando tempo da gente falar do milho também, mas o milho teve um bom desempenho lá na Bolsa de Chicago hoje. Março 6,46, 14 pontos e meio. Maio 6,46 também, alta de 12 pontos. Julho 6,40, $10,25 por bushel. Setembro $6,01 por bushel, alta de 5 pontos mais 75. E para finalizar o trigo, para março, $7,85 por bushel, 6,25 de alta. Para maio, 7,91, 7 de alta. Julho, 7,86, 9 de alta. Setembro, $7,87 por bushel, 9 pontos e meio de elevação. São os números de hoje já de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Virgínia Alves trazendo mais informações do mercado do café.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.